Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Noitezinha fria de chuva. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queria compartilhar algo aqui com os irmãos, uma palavra, né? Estudar um pouco aqui, passar um texto com os irmãos em nome de Jesus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. Paulo vem estar exortando a igreja, ensinando, doutrinando, discipulando a igreja, né? Que é o que Jesus nos ordenou a fazer. Deus abençoe a todos, espero que todos estejam bem. Capítulo de número 3, de 1 Coríntios, a palavra do Senhor, a partir do verso 1, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Que palavra de Paulo, né? Desde o capítulo de número 1, Paulo vem exortando a igreja a respeito da unidade, né? A respeito da divisão, das contendas, que é muito comum, infelizmente, no meio do povo de Deus. Mas nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né, irmãos? Espiritualmente falando, aonde a igreja precisa acordar e dar as mãos, precisa estar em unidade, precisa estar unidos em um só propósito, como Paulo adverte no capítulo de número 1. A unidade do corpo de Cristo. Porque o inimigo das nossas vidas, ele vem trazendo confusões, dissensões, intrigas, contendas, disse-me disse, e isso desde aquele tempo, né, de Corinto, onde Paulo está advertindo a igreja. E Paulo, ele age de uma forma tão severa com a igreja que ele chama a igreja de carnal, porque a igreja se posiciona do lado de um ou de outro, né? Ele usa o exemplo aqui de Apolo, mas no capítulo 1 ele fala sobre Cefas e até Cristo, né? Que alguns dizem assim, não, eu sou de Cristo. Ou seja, não quero ser mandado por ninguém. Mas Paulo, ele trata a igreja aqui de uma forma, né, como meninos na fé, coisas de criança, né, criancice, porque nós só temos um Senhor, que é Cristo. E Paulo, ele se submete aqui a uma situação
né, de mostrar que ele não comprou a igreja, ele não foi crucificado. Tanto é que ele coloca a figura dele como insignificante com relação a ser escolhido, né, para ser seguido, ou ser alvo ou motivo de divisão, porque era o que eles estavam dizendo, né? E ele diz no verso 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Ou seja, essa atitude não é de quem se converteu em Cristo, mas é uma atitude de quem ainda não tem uma completa convenção. Paulo leva a consciência de que ele é apenas, né, um cooperador, como ele fala aqui no verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Mas nós, como os dispenseiros do Evangelho, nós somos cooperadores. E Paulo ele coloca a sua figura, né, que era o alvo aí do motivo de divisão entre os irmãos. E ele diz assim: quem é Paulo? Ou quem é Apolo? Não é o que se vê muito hoje em dia, né? Porque as pessoas às vezes querem estar acima, né? Ou até tomar o lugar de Cristo, como se tivesse comprado a igreja do Senhor na cruz do Calvário. Mas nós sabemos, né, que nós aqui, irmãos, somos apenas dispenseiros do Evangelho. Nós somos só cooperadores do Evangelho. Então a uns foi dado a oportunidade por Cristo de pregar, né, de salvar vidas através do Espírito Santo, e a outros de cuidar. Mas nós todos somos cooperadores dentro dessa seara do Senhor. E Paulo ele se coloca muito, né, como exemplo. Se você for ler aqui no capítulo de número 1, Paulo também vai dizer assim: sejam meus imitadores, né, como eu sou de Cristo. Paulo ele se coloca como imitador de Cristo não porque Paulo era santo demais ou porque Paulo era um homem completamente sem defeito, porque Cristo era um homem sem defeito. Mas Paulo coloca isso como mostrando que temos que descer, temos que nos humilhar, temos que reconhecer que somos pequenos. Filipenses, né, ele escreve a carta aos Filipenses e diz assim, que Cristo, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou a si mesmo, né, tomando a forma de homem. E na qualidade de homem ele se humilhou e desceu, né, ao mais baixo nível, né, se humilhou até a morte e morte de cruz. E Paulo também, ele não se coloca superior a ninguém. Ele não se coloca melhor do que ninguém. Ele não diz assim, não, venham comigo, é eu que sou, eu que faço, eu que mando, não. Ele disse, quem sou eu? Sou apenas um cooperador. Cristo, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. E Paulo imita isso, né? E ele quer que a gente olhe para esse ato também. E como servos do Senhor, pastores, dispenseiros do Evangelho, nós somos servos do Senhor. A igreja não fomos nós quem comprou. A igreja foi comprada por um alto preço por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nenhum de nós tinha a capacidade, né, ou a condição física e humana para suportar o que Cristo suportou. Por isso ele comprou, por isso ele é dono, por isso ele é senhor da igreja. Mas mesmo sendo senhor da igreja, ele não obriga a ninguém a servi-lo. Ele não usa da sua autoridade de senhor para obrigar a ninguém. Mas ele é um senhor que deixa à vontade aquele que se quer ser servo para servir. Então nós temos que olhar para isso, irmãos. Nós temos que dar as mãos nesses últimos dias
e olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como escreve o escritor aos Hebreus, para que a gente ajude os nossos irmãos, para que a gente tenha unidade no Senhor, para que a gente tenha o mesmo pensamento, porque o diabo tem colocado na mente de muitos líderes, de muitos pastores, de muitos irmãos, a divisão. Achar que pode mandar, que manda, que faz e acontece, mas nós somos apenas irmãos em Cristo, lutando para ir para o céu. Então, Paulo escreve aos Gálatas e diz que nós devemos levar a carga um dos outros. Nós temos que ajudar os nossos irmãos. Nós temos que dar as mãos, nós temos que chorar com os que choram, nós temos que sorrir com os que sorriam, nós temos que dar honra mais aos outros do que a nós mesmos. Isso é se colocar como igreja do Senhor. Não tem nenhum melhor, não tem nenhum pior. Somos todos irmãos, lutando pelo mesmo céu. Temos o mesmo Senhor Jesus Cristo. Então que a gente possa, irmãos, né? Esses últimos dias da igreja do Senhor na terra, porque está tudo se cumprindo, entender e despertar enquanto é cedo. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai estar querendo colocar dentro de mim, dentro de você, né? A disputa por espaço, por posição, para que a gente entre em um conflito um contra o outro. E que isso sirva-se de cabo de guerra, divisão dentro da igreja, que era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo adverte a igreja e diz: se convertam, vocês são carnais, vocês ainda não se converteram, por isso eu não posso tratar vocês como cristãos ainda, mas como carnais. Então, aonde existe essa contenda, aonde existe essa disputa ou tomada de partido ou até posicionamento de alguém que quer mandar na igreja do Senhor, significa ser carnal ainda. Então a gente tem que aprender com a palavra, aprender com Jesus, aprender com os discípulos, com os apóstolos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, né? Brevemente a gente vai estar tendo a oportunidade de estudar juntos, passeando na palavra do Senhor, aprendendo o caminho do céu, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz. Domingo teremos um culto poderoso para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, amém? Deus abençoe a todos, paz do Senhor.